Você sabia que algumas doenças podem estar relacionadas à falta de confissão de pecado? À falta de arrependimento e confissão? Em Salmos 32, a Bíblia fala um pouco sobre isso. Salmos 32, verso 1 diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Ou seja, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem em quem a iniquidade é perdoada e o pecado encoberto. No verso 3 diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. O salmista Davi diz, aqui no Salmo 32, que ele estava sofrendo, que ele estava gemendo noite e dia, que ele estava com os ossos dele envelhecendo, ou seja, ficando doente, que aquela falta de arrependimento e confissão de pecado estava fazendo um grande mal para ele. E muitas vezes isso pode estar acontecendo com você, muitas vezes isso pode acontecer com a gente. Da gente estar sofrendo por conta de um pecado que a gente não confessa, porque aquilo fica matutando ali na tua cabeça e aquilo ali vai te fazendo mal. E muitas vezes também é questão de falta de perdão. Uma pessoa te faz mal e você toma raiva daquela pessoa, aquele sentimento ruim vai te fazendo mal e você não confessa, não se posiciona, não quer perdoar porque o erro daquela pessoa contra você foi muito grande e aquilo te faz mal. O grande problema é que muitas vezes aquela pessoa te fez mal e ela não está nem aí. Ela continua vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela, ela está bem, nem sente, né? Que tem gente que não tem Deus, que não tem Espírito Santo, nem sente o mal que faz para os outros. E você fica aí guardando essa mágoa, e essa mágoa te fazendo mal para o teu coração, fazendo mal para os teus ossos, trazendo depressão, ansiedade, ataque de pânico, entre muitas outras coisas. Às vezes a dor no estômago, dor de cabeça, crise de enxaqueca. Várias doenças podem estar relacionadas à falta de perdão. Muitas vezes é falta de perdão para o outro, que você precisa liberar o perdão para uma outra pessoa que te fez mal. Mas às vezes está faltando você liberar perdão para você. Tem gente que consegue perdoar as outras pessoas, mas não consegue perdoar elas mesmas. Às vezes você só precisa parar, pensar um pouco sobre o seu erro, reconhecer que você estava errado, se arrepender e pedir perdão a Deus. Confessar o seu pecado para Deus e pedir perdão. A gente precisa fazer essa reflexão de vez em quando, porque a gente às vezes tem dificuldade de se perdoar. Muitas vezes a gente fala sobre a questão de perdoar o outro, né, que isso é muito triste, a gente não perdoar, a gente guardar mágoa. É como se a gente tomasse um veneno e esperasse o outro morrer, porque é exatamente isso que acontece. A gente toma o veneno e fica esperando o outro cair, sendo que o outro errou com você, deixa ele com Deus, ele vai resolver o problema dele com Deus, não com você. Deus que é justo que vai julgar ele, porque você também peca, eu também peco, a gente também erra, a gente não tem direito de julgar as outras pessoas. Então a gente deixa, mas às vezes a gente tem algumas pessoas têm até essa facilidade de perdoar o outro, mas não consegue se perdoar. Você precisa se perdoar. Às vezes tem coisa de 5, 10, 15, 20 anos atrás que você fez de errado e você não consegue se perdoar. A primeira coisa, como eu já disse, é reconhecer que você errou, confessar o seu pecado para Deus, assim como Davi ensina aqui. Enquanto ele não confessava, ou seja, enquanto ele se calava, aquele pecado estava fazendo mal para os ossos dele, aquele pecado estava trazendo gemidos constantes todo o dia na vida dele. Mas quando ele abre a boca, ele consegue paz. Tanto que a gente lê aqui no verso 5, confessei-te meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então ele confessa para Deus e recebe o perdão. Então é necessário que a gente faça essa reflexão. Por que a gente está tão mal? Será que não é uma falta de perdão? Por que essa crise de ansiedade? Por que essa depressão? Por que essa dor de cabeça constante, essa inquietude que você não consegue ficar em paz? Se o Senhor nos prometeu uma paz que excede todo o entendimento, a gente precisa refletir sobre isso. Pedir a Deus para sondar, né? Eu sempre falo que acho que é o versículo que eu mais falo aqui nesse canal, pedir a Deus para sondar o nosso coração. Porque às vezes é algo que você nem lembra, mas está ali te fazendo mal. Às vezes só de tocar no assunto, de você lembrar, aquilo já começa a te fazer mal. Um perdão que você precisa liberar para alguém, ou um perdão que você precisa liberar para si mesmo. E isso é uma questão de inteligência.
Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Outro dia eu vi uma moça falando sobre essa questão, que ela perdoa porque ela é inteligente, porque quando você não libera perdão, quem sofre é você. E aqui a gente vê também a palavra de Deus falando sobre isso. Em Salmos 32:9 diz: não sejais como cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Ou seja, não sejamos sem entendimento como os animais. Vamos nos portar como seres humanos, que são seres inteligentes, que Deus fez com inteligência. Os cavalos eles precisam de freios, né, para ser dominado. A mula precisa de freio para guiar, né, para um lado, para o outro. E a gente não tem que precisar de nada disso. A gente tem que precisar se instruir na palavra e entender o que o Senhor quer de nós. E muitas vezes a gente está se portando como animais irracionais, que seguem a natureza, que precisam ser dominados. Então nós precisamos usar a inteligência, que é uma bênção que o Senhor nos deu, e confessar o nosso pecado, para que a gente possa viver bem. E o verso 10 diz que o ímpio ele vai sofrer as consequências dos atos dele. E o justo, aquele que confia no Senhor, vai ser assistido em misericórdia. E o salmista finaliza aqui no verso 11 dizendo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Ou seja, ele termina falando sobre se alegrar porque nós somos justos. Ele começa falando sobre o sofrimento que a falta de confessar pecados trouxe para ele. Ele fala sobre o processo que ele passa, que ele confessou para o Senhor os pecados dele, que ele não escondeu, que ele não ocultou do Senhor as transgressões dele. E ele finaliza falando que o ímpio ele vai sofrer as consequências dos atos dele. E o justo vai se regozijar no Senhor, vai ser alegre com o Senhor. Então, é uma questão aqui, como falou no verso 9, de ser inteligente. Vamos fazer a escolha certa. Parar, refletir sobre a nossa vida, sobre algum pecado que a gente precisa confessar. Às vezes um perdão que a gente precisa liberar para o outro, um perdão que a gente precisa liberar para nós mesmos. E viver em paz, confessar ao Senhor, reconhecendo que a gente errou, né? Assim como Davi fazia, e não cometer mais o mesmo erro, entendeu? Porque se a gente também confessa, pede perdão e faz de novo, a gente não se arrependeu de verdade, né? Então vamos nos arrepender de verdade, mudar de atitude, fazer aquilo que é reto diante do Senhor, que a gente vai conseguir paz para a nossa alma, cura para o nosso corpo. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Foi essa palavra que o Senhor nos deu aqui hoje. E muito obrigada por ter ficado até aqui. E tchau, tchau.